Olá, camaradas! Esse é o curso de Sociologia do Ensino Médio. Essa aqui é a nossa primeira aula. Meu nome é Ricardo Tristão, eu sou cientista social e professor de Sociologia. E hoje nós vamos discutir o que são as ciências sociais. Ok? Então vamos lá. Para iniciar o nosso curso, a gente vai discutir, em linhas gerais, o que são as ciências sociais. As ciências sociais, elas são as áreas do conhecimento científico formadas principalmente por três outras ciências: a sociologia, a antropologia e a ciência política, ou as ciências políticas. Em conjunto, elas procuram compreender a realidade materialista dos fatos observados e registrados nas sociedades atuais e assim tentar propor algumas soluções justas, entre aspas, na medida do possível, para os inúmeros conflitos sociais que vivemos hoje em dia. Bom, então, para a gente, no nível do ensino médio, no nível do ensino da prova do Enem, vocês vão fazer uma prova do Enem daqui a pouco, então no nível do ensino médio, no nível introdutório, para fins didáticos, as ciências sociais podem ser divididas nas três ciências abaixo: a sociologia, a antropologia e a ciência política. Bom, então vamos discutir detalhadamente cada uma delas. Vamos começar então pela sociologia. A sociologia, por convenção científica, quando eu digo convenção científica, eu quero dizer o seguinte: cientistas do mundo inteiro se juntaram, discutiram, e chegaram a um acordo médio do que seria a sociologia. Então, a sociologia, ela faz o estudo sistemático e analisa cientificamente os dados e informações sociais, as relações sociais e as estruturas sociais que fazem parte de uma determinada sociedade. Então, a sociologia, ela é o estudo científico das relações ou interações dinâmicas, entendeu? Isso aqui que eu falei, das relações ou interações dinâmicas entre as pessoas no tempo e no espaço da sociedade onde nós vivemos. À medida que essas relações se repetem, vão se repetindo de um dia ao longo dos dias, dos meses, dos anos, dos séculos, e se tornam estáveis, elas apresentam padrões que se repetem em estruturas sociais. Esses padrões eles se repetem naquilo que a gente convencionou chamar de estruturas sociais. E aí, por exemplo, o que são essas estruturas sociais? Por estrutura social, a gente pode dar como exemplo as famílias, os grupos, as associações, as empresas, as sociedades, as etnias, os partidos, o Estado, as organizações criminosas, as religiões, os times de futebol, os bairros, as cidades, os estados, os países, etc. Reparou que uma estrutura social ela pode apresentar várias formas. Por exemplo, aqui as etnias, muita gente erroneamente ainda chama os povos originários de índios. Não, está errado. E tem que chamar de povos originários. Por quê? Porque originalmente eles já estavam aqui na América, nisso que a gente convencionou chamar de América, eles já estavam aqui nesse continente milhares de anos antes dos europeus invadirem essa região aqui do mundo, esse que hoje a gente convenciona chamar de continente americano. Bom, então essa é uma ideia geral. Você viu que os assuntos aqui são variados, a gente pode discutir família, religião, política, grupo. Peraí, professor, então religião se discute? Sim, a gente discute religião, a gente discute política, a gente discute time de futebol, a gente discute tudo cientificamente. Por quê? Porque tudo é passível de você poder analisar e tudo está em movimento o tempo todo. Todas essas estruturas sociais, além de apresentarem as características de cada uma delas, elas se relacionam com o passar do tempo. A gente sabe que a realidade está em movimento o tempo todo e tudo se relaciona o tempo todo, ok? Então, esse é só uma pequena amostra do que a gente pode tratar com essa ciência chamada de sociologia, que dá nome para o nosso curso, Sociologia Enem. Então, vamos para frente, vamos adiantar aqui.
A próxima ciência é a antropologia, né? Ela é a ciência que estuda o ser humano como um ser social, biológico e cultural. Ela abrange várias áreas de estudo, né? Para que se possa ter um amplo conhecimento da diversidade cultural e científica do ser humano. Bom, mas a antropologia, ela, por exemplo, né? Só para a gente deixar, né, um pouquinho mais aprofundado o nosso estudo, ela pode ter vários, né, ramos de estudo dentro da antropologia. Por exemplo, a antropologia biológica, que estuda os aspectos genéticos e biológicos do ser humano. A gente tem também a antropologia social, que estuda as organizações sociais e políticas e as instituições sociais e as instituições políticas, né? Aqui eu coloco como as instituições sociais e políticas. A gente tem também a antropologia cultural, importantíssima, né? A área do estudo científico. A antropologia cultural, por exemplo, ela estuda as religiões, os comportamentos e os sistemas simbólicos. Olha aí, ó. Grava bem esse nome, sistemas simbólicos da antropologia cultural. A gente vai estudar isso também. E várias outras áreas também estudam isso, tá? Um outro ramo aqui é a arqueologia. Olha, a arqueologia. Na arqueologia, ela estuda os vestígios e os restos materiais deixados pelos povos que habitaram o planeta Terra antes de nós. Hoje, quem habita o planeta Terra, junto com todas as outras espécies vivas, né, o ser humano, né, somos nós, mas antes de nós, outras espécies, outros seres humanos, outros tipos de seres humanos, até mesmo outras espécies de seres humanos, habitaram o nosso planeta, modificaram o nosso planeta, né, e deixaram vestígios, deixaram pontas de flechas, deixaram, né, cerâmica, deixaram utensílios, né, deixaram construções gigantescas, né, ou construções menores, não importa, mas deixaram vestígios, né, antes de nós aqui no planeta Terra, por séculos, por milênios, por, né, centenas de milênios antes da gente, né, tá aqui hoje. Ou seja, a arqueologia, ela estuda as formas, condições de vida e as culturas do passado da espécie humana a partir da análise dos vestígios e restos materiais deixados pelos seres humanos que viveram antes da nossa existência aqui no planeta Terra, né? Por exemplo, o que é muito famoso aí, na antropologia a gente pode estudar as lendas, a gente pode estudar os fósseis, a gente pode estudar as etnias, as religiões, a gente pode estudar tudo. Agora, na arqueologia, por exemplo, né, a gente encontra vestígios de outras espécies, como, por exemplo, né, os dinossauros. Vamos pegar uma aqui, né, só para ser mais famosa. Os dinossauros, mas os dinossauros já se extinguiram. Quem disse? Né? Você sabia que as aves são um tipo de dinossauro? Os estudos científicos na área da arqueologia, comparando, né, os esqueletos, aquela coisa toda, já é possível chegar à conclusão de que as aves são um tipo de dinossauro que sobreviveu. Então, professor, os dinossauros mas não foram extintos? Não. As aves, que são um tipo de dinossauro, sobreviveram à extinção. O que aconteceu naquela extinção, né, em que a hipótese, né, mais aceita é de que um grande, né, corpo, um grande meteoro bateu aqui na Terra e extinguiu, né, a maioria dos dinossauros, né, ela já aceita, né, que as aves sobreviveram. Então, quando você estiver no domingão lá almoçando com a sua família, lembra de soltar aquela, né, no meio da mesa lá, né? Hoje vamos comer dinossauro assado, né? Aquele frangão assado. Você fala, hoje tem dinossauro no almoço de domingo. Todo mundo vai te olhar feio, mas aí você vai lá e explica, né? Gente, calma, as aves, né, são um tipo de dinossauro que sobreviveu à extinção em massa. Né? Então, assim, aí você já vai sair ali como o cara que, não, esse cara aí já tem um conhecimento diferenciado. Né? Vai ter um ou outro maluco ali da Terra plana que vai virar para você e vai falar, não, mas isso aí não sei o que é a sua opinião. Não, isso aqui é conhecimento científico, isso aqui não é opinião. Né? Aqui você tem toneladas e toneladas de evidências materiais que comprovam isso que eu estou falando. Bom, então é só para te dar um panorama geral aqui, introdutório, da antropologia. Então, vamos para frente.
né? Agora a gente vai pegar e discutir a ciência política, né? A ciência política, o que ela estuda? Ela estuda as relações de poder e as instituições políticas de uma sociedade ou de um Estado, tá? De uma determinada sociedade, não é só a nossa, não. Qualquer sociedade, qualquer Estado, né, mundo afora. Ou seja, é o estudo da política, dos sistemas políticos, das organizações e dos processos políticos. Envolve o estudo da estrutura e das mudanças de estrutura e dos processos de governo, ou qualquer sistema equivalente de organização humana que tente assegurar, por exemplo, algum tipo de segurança, algum tipo de justiça, direitos humanos, ou a falta deles também, ou a forma como eles se relacionam em sociedades diferentes, ok? Então é isso. Então, gente, para a gente já ir caminhando para o encerramento do vídeo, a gente tem que compreender dessa primeira aula que, no nível do ensino médio, né, nesse curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio, para você tirar aquela notona que vai fazer a diferença, você vai ser aprovado, né, e vai poder escolher qual universidade pública do Brasil você quer estudar. As ciências sociais, você tem que entender isso. Ela engloba e ela pode ser dividida nas 3 ciências abaixo: sociologia, antropologia e ciência política. Então, de agora em diante, quando nós falarmos aqui sociologia, Enem, ou seja, sociologia, né, que vai cair na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, você tem que pensar o seguinte: é o conjunto dos conhecimentos da sociologia, da antropologia, da ciência política, né, todo esse conhecimento interagindo, né, se interligando, em movimento, né, o tempo todo, porque tudo muda o tempo todo, tá? E aí a gente vai, nas próximas aulas, né, vão aparecer conteúdo aqui de várias dessas áreas, tá bom? E nas próximas aulas a gente vai aprofundando cada vez mais, e quanto mais aulas você assistir aqui no nosso curso, né, de Sociologia para o Ensino Médio, né, você vai compreender e vai conseguir ter um melhor desempenho na prova do Enem, ok? Então, muito obrigado por estar aqui com a gente até agora. E meu nome é Ricardo Tristão, eu sou cientista social e professor de sociologia, e essa aula também não deixa de ser, né, uma defesa da causa do conhecimento científico. Essa aula, apesar de ser uma aula, ela é uma divulgação do conhecimento científico. Toda aula que trata do conhecimento científico, ela é uma forma de você divulgar a ciência, de você promover o conhecimento científico. Então, se você gostou dessa aula, se você gostar das próximas aulas, eu te peço para que, se você puder, tá? Se não puder também, não tem problema, só de você assistir as nossas aulas, você já está dando a sua contribuição, né, para divulgação e para você assimilar o conhecimento científico. Então, agora, se você puder ajudar com qualquer valor, R$1, R$2, R$10, R$20, né, R$100, R$1 milhão, né, brincadeira, 1 milhão ninguém, né, aqui no nosso nível social, ninguém, né, tem 1 milhão para dar. Mas se tiver, beleza, né, você vai estar ajudando a causa da divulgação científica no Brasil, tá? Na nossa luta contra o obscurantismo idealista, né? Aquele pessoal maluco da Terra plana, que bota celular na cabeça e fica conversando com um disco voador. Bom, então assim, ajude, se você puder, a causa da divulgação científica no Brasil, doe qualquer valor, né, para essa conta que está aqui abaixo, aqui, ó, né? pix.ricardo.tristal@gmail.com, né? Tudo sem acento. É só você ir lá na sua conta, digitar essa chave Pix aqui e você fazer aquela doação que vai nos ajudar a melhorar cada vez mais as nossas aulas e assim ajudar o desenvolvimento do conhecimento científico no Brasil. Um grande abraço, meu nome é Ricardo Tristão, né, e a gente fica por aqui até a próxima aula, tá, gente?